Flávio. Queria saudar todos os novos colegas aqui presentes que vieram prestigiar. Queria saudar os novos colegas que vieram defender o júri e os novos colegas que, junto comigo, irão compor a bancada de acusação. Senhoras e senhores, gostaria de dizer que este julgamento pouca coisa o caracteriza. Creio eu que esse julgamento mais parece com uma Santa Inquisição, ou por que não uma sabatina. Quando Ésquilo, no seu primeiro julgamento, decidiu que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, quando de lá surgiu preceitos que até hoje são vigentes no direito, mal imaginava ele que no Brasil, muito tempo depois, um julgamento iria colocar todos esses princípios por água abaixo. Mal imaginava ele que esses princípios iam ser derrogados de forma tão leviana. Tanto tempo depois, e estes princípios não foram respeitados. Princípios em que todos são inocentes até que se prove o contrário. Princípios de que todos têm o direito à ampla defesa e que todos têm que ser, em dúvida, em falta de provas consistentes, a favor do réu, em dúbio pro réu. Este julgamento pecou pela falta de provas consistentes. Senhores, creio eu que sabemos que a liberdade é um dos bens mais preciosos do ser humano, e com esta ninguém brinca. Se, caso os senhores fossem acusados e os senhores não fossem devidamente provados na sua culpa, os senhores ficariam felizes e os senhores ficariam satisfeitos de terem sido culpados, porque os juízes e os ministros alegaram que assim deve ser, de que é plausível, de que é crível, mas de que não foi comprovado, senhores. Senhores, a liberdade humana não se brinca, e não é porque um jurado ou um julgado político, exerce cargo público, de um partido A ou B, que com a sua liberdade pode ser colocada em risco. Quando Rudolf von Ehren disse que no direito uma balança e uma espada, a balança para equilibrar o direito e a espada por ser sua força bruta, de que o direito sem a balança é apenas a força e que o direito sem a espada está desprotegida, neste julgamento nós vimos apenas o peso e a força bruta da espada com ataques desproporcionais à justiça e à Constituição brasileira. A desproporcionalidade foi tanta que os acusados foram condenados sem provas consistentes. A conta de José Disseu foi totalmente fiscalizada e não foi comprovado enriquecimento do mesmo. José Genuíno teve seu mandato cassado de forma inconstitucional. E isso, ninguém pode brincar com a Constituição. Senhoras e senhores, este julgamento deve ser anulado por falta de provas contundentes e por ter violado normas básicas e preceitos mais comezinhos do direito e da justiça. Então, senhores, eu peço, junto com a acusação, de que o direito do Brasil não seja apenas uma espada com força bruta e que ela não seja visualizadora e que condene partidos A ou B e que partido B seja livre e seja condenado de forma diferente de partido A. A justiça brasileira precisa de uma venda e de uma balança. Ela está desproporcional e agressiva. A espada não pode fazer tudo. Queria aqui agradecer primeiramente a presença do nosso júri, a presença também de todos os alunos e também dos nossos companheiros que estão fazendo a defesa do julgamento do mensalão. Com
com base no que está escrito nos autos do processo da defesa, que diz, na terceira página do segundo parágrafo, diz que o julgamento do mensalão, ele exauriu qualquer dúvida sobre o grau de culpabilidade dos réus. E eu queria dizer, queridos senhores, que eu acho um pouco precipitado e muita coragem de quem diz que o julgamento do mensalão exauriu todas as dúvidas sobre o grau de culpabilidade dos réus. Será que a culpa dos réus, será que as acusações foram feitas de acordo com a tutela jurisprudencial? Será que esses princípios, normas, leis não foram violadas? Foram. Ocorreram falhas graves. Princípios fundamentais foram violados no julgamento do mensalão, o que não pode ocorrer. Um dos princípios que foi violado no julgamento do mensalão é o princípio que fala sobre o duplo grau de jurisdição. Por esse motivo, nós tivemos o quê? O processo ele não foi desmembrado, ou seja, os réus eles foram acusados em última instância, na instância máxima, não dando direito aos réus comuns que não seriam envolvidos em processos políticos com a política, no caso, aquelas pessoas que têm o privilégio de foro, né? Por quê? Porque as pessoas, os réus que eram envolvidos com processos políticos, deputados, eles devem sim ser julgados em última instância, foram privilegiados. Porém, aqueles réus comuns, eles tinham direito de quê? Ao duplo grau de jurisdição, a recorrer a um processo, a um julgamento superior, e eles foram levados para a última instância. Todos nós temos o direito de recorrer a um julgamento, a um novo julgamento, e essas pessoas não tiveram. Recentemente foi aceitado, né, todos sabem, os embargos infringentes. E algumas pessoas perguntam, por que será que os embargos infringentes foram aceitos? Será que o mensalão, será que os ministros que julgaram não reconheceram que prejudicaram o princípio ao duplo grau de jurisdição? Porque reconhecendo que tinham eles violado o princípio ao duplo grau de jurisdição, eles aceitaram os embargos infringentes. Para quê? Para que esses réus pudessem ter a oportunidade a um novo julgamento. Princípio esse que não devia ter sido violado no início. Obrigada. Bom dia a todos, senhores jurados. Gostaria de expor agora para os senhores um fato que é de supra relevância para a ação que os senhores estão apreciando nesse momento. O fato se dá, e assim a gente nomeou, como o estranho caso do ministro Joaquim Barbosa. Estranho caso, promotor? Sim, estranho caso. Estranho caso à medida que o ministro Joaquim Barbosa exerce dentro da peça processual, na ação 470, duas funções diametralmente opostas. A primeira função que o senhor ministro Joaquim Barbosa exerceu foi a função de investigador do processo. Ele teve, por incumbência, acarear toda a denúncia que foi enviada pelo Ministério Público e teve ele a função de fazer a investigação e dar o procedimento ao julgamento. A segunda função que ele exerce é a função de julgador deste processo. E agora eu pergunto para os senhores, tem problema nisso? Tem problema o senhor ministro exercer essas duas funções dentro do julgamento? Imaginemos nós a seguinte situação. Aqui, nessa plateia, alunos dessa instituição. Somos incumbidos, outrora, de uma vez, de desenvolver um trabalho, um artigo científico, um trabalho de TCC, uma monografia, e nós se debruçaremos sobre este trabalho
para construir um estudo sobre determinada matéria. E de maneira irônica, nós, os próprios alunos que estão desenvolvendo um estudo, sejamos convidados a julgar e apreciar o nosso próprio estudo, a dizer se o nosso estudo está certo, está válido ou está errado. Foi isso que aconteceu nesse julgamento, senhores. O julgamento da ação penal 470, ele foi um julgamento que foge ao critério de lógica e aos critérios de justiça. Pode este tribunal compactuar com tamanho absurdo? Creio eu que não. Primeiramente, bom dia, senhoras e senhores. O que eu venho colocar aqui é a questão da mídia. A ação penal 470, batizada pela imprensa de mensalão, ou melhor, um espetáculo carnavalesco, porque sim, a opinião pública, ela foi alvo do mensalão. A imprensa, a mídia, ela manipula sim as pessoas. Isso aqui todo mundo tem consciência, certo? Os direitos dos condenados, dos réus, foram violados, sim. A moral foi baixa, a ética foi totalmente desrespeitada. Por quê? Porque tem a ver a intimidade dos réus serem colocadas em tal processo. A ética foi violada. A imprensa tem sim total direito de vincular as informações, desde que sejam informações verdadeiras e não precipitadas, como existiam jornalistas fazendo transmissões 24 horas em diversos telejornais, falando sobre o desmembramento, coisas que eles nem tinham noção de que seriam ou não aprovadas, colocando coisas precipitadas, colocando a opinião deles sobre a população para que gerasse totalmente uma opinião contrária do que era para ter sido o julgamento do mensalão. Obrigada. A acusação ainda dispõe de 3 minutos, 2 minutos. Zeus. Senhoras e senhores, voltando ao assunto dos preceitos básicos do direito que não podem ser violados. A presunção da inocência é um preceito básico do direito que já foi violado. Durante o julgamento, durante as falas dos ministros, o senhor Joaquim Barbosa ria dos outros ministros porque tinha falas ao contrário do que ele pensava. O ministro Aires de Brito disse assim: senhor Joaquim Barbosa, não olhe para nós como se todos aqui fossem salafrários e só você fosse vestal. Senhores, nós não podemos presumir no julgamento de que, ao momento que nós iremos julgar os acusados, todos sejam salafrários e apenas nós, em nossa consciência, somos vestais, somos puros. Outro preceito básico do direito que foi violado é o preceito da equidade, de que todos são iguais perante a lei. Mas nesse julgamento parece que a lei não é igual perante a todos. Senhores, se no julgamento dos mesmos crimes, como corrupção ativa e passiva, peculato, crime de extorsão, no mensalão dito, apelidado de mensalão mineiro ou mensalão do PSDB, por que o mensalão do PSDB foi desmembrado e o do PT não? Se foram os mesmos crimes e até os mesmos acusados, se este não é uma violação grave do preceito de equidade, senhores, eu não sei mais. Então, o julgamento que viola os princípios mais comezinhos do direito pode ser validado?
como um julgamento em que fulano A é julgado de uma forma, fulano B é julgado de outra, pode ser validado, pode ser concebido como coerente, como congruente. Senhores, este julgamento de válido pouco existe. Não vamos retroagir a períodos antes de Écio. Vamos manter todos os preceitos básicos do direito e da justiça, pois nós, estudantes e futuros juristas, temos que prezar por isso. Por isso eu peço a anulação do julgamento da ação penal 470, conhecido como o caso Mensalão, e nem Mensalão é. Com a palavra a defesa, por iguais 15 minutos. Gostaria de dar bom dia a todos inicialmente, tanto aos amigos da sala, quanto da acusação e o da defesa. A minha parte foi incumbida de falar sobre a opinião pública e o fato da imprensa, como diz a Thaís, ter influenciado no julgamento. Primeiro de tudo, o que é que a imprensa faz? Tem que informar. Nesse caso, 470, chamado Mensalão, foi simplesmente o que a imprensa fez, foi divulgar o que estava acontecendo. Um fato, como é que a imprensa vai influenciar no julgamento de um juiz que já tem uma carreira? Como é que a opinião pública vai influenciar? Primeiro de tudo, se a opinião pública tivesse influenciado num processo como esse, como diz a nobre colega Thaís, eu acho que não teria nem julgamento. Todos já teriam sido condenados, eu acho que quiçá até a morte, de tanta raiva que os brasileiros têm de políticos, ainda mais esses que são corruptos. Eu gostaria de falar, e com relação a isso, eu confirmo o que eles dizem, sou até a favor. Teve uma influência sim, o processo teve uma influência. Mas vocês sabem de quê, caros amigos? Da bandeira nacional. Agora vocês vão perguntar por que da bandeira nacional? O que está escrito na bandeira? Ordem e progresso. Ordem com dinheiro público. Ordem com dinheiro público. E esse caso foi um progresso na justiça brasileira. Nada mais do que um grande passo. Quem tinha visto, eu, 24 anos, nunca vi um político na cadeia. Hoje, a partir de hoje eu vi que a justiça brasileira acelerou não um ou dois passos, mas muito com esse julgamento. E como é que um julgamento desse vai ser midiático? Vai ser incoerente? Aqui provas, não há provas. Como disse a nossa companheira Ana Lívia, realmente tinha alguns que não tinham foro privilegiado. Primeiro caso, no artigo 76 do Código de Processo Penal,